aqui no Facebook e nas redes sociais, esperando o seu compartilhamento, a sua curtição, né? Com as notícias do dia. Hoje, eu sou Ernesto Albuquerque, já compartilhando aí com os amigos, com as várias páginas aí, os amigos que sempre estão conosco, tá ok? Aguardando todos aí entrarem para que a gente comece os 60 minutos com as notícias desta segunda-feira, compartilhando com a página da Rádio Cidadania. Vamos lá, já compartilhamos. Vamos compartilhar aqui com mais páginas, alguns grupos. Cidadania FM. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Outro grupo aqui. Rádio Comunitária tem espaço para debate público. Mais outros. Rádio Comunitária dá oportunidade para o Cidadania participativa. Rádio Comunitária é muito legal. Eu escuto a rádio da minha comunidade. Rádio Comunitária é cidadania. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13h03. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estamos aqui nos estúdios da Cidadania FM 104.9, também no Facebook. Um abraço para o Silvio Knopfler, Marcel Oliver Tri, Antoninha De Ângeles, Vinícius Nogueira Rodrigues, Márcia Rocha e César Ortega, lá de Bauru. Um abraço para os amigos, o Tavinho Araújo também, que está acessando agora. E vamos mandar um abraço para todos os amigos aniversariantes, e também amigos do Face daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, com o auxílio do Oswaldo Titonelli, vamos aí para a pauta do dia de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesse dia 7 de maio. Também estaremos falando direto de Brasília com as matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação e também com a agência Rádio Web. Agenda do Congresso, essa semana o debate vai ser intenso. Querem entregar para o capital internacional a Eletrobras. O que eles não estão entregando? Pergunta, Titonelli. Quase tudo. Restos mortais encontrados no prédio que desabou. Último prazo aí para o Enem, atenção, estudantes. Também estaremos falando aí que a desigualdade no Brasil, em todas as regiões brasileiras, está aumentando a desigualdade. Resultado de uma, no nosso ver, de uma política econômica equivocada e também dos chamados ajustes em prol do capital financeiro. E o povo, infelizmente, acaba sendo prejudicado. Animais de estimação é assunto também para as varas judiciais. O pessoal separa, a mulher quer ficar com o cachorrinho ou com o gatinho, o homem também, e dá uma confusão danada. O giro internacional, falando de um ano de governo de Macron, presidente da França. História hoje, 99 anos de nascimento da Evita Peron, até hoje um símbolo para os argentinos. E médico repórter de hoje, vamos falar de queimaduras em crianças. Principal causa é água quente, leite quente, né? Como diria lá em Piracicaba, viu, Titonelli? E também medicamentos para idosos. Cuidado, hein, pessoal? E alergia que aumenta nos meses de outono. Uma boa tarde a todos. Também os assuntos que serão abordados na Câmara Municipal e as matérias que estão nos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Boa tarde a todo mundo e vamos ao programa de hoje. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089.
Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. 3 horas e 7 minutos, quem aniversaria hoje aqui na nossa agenda é o João Padeiro, aí, pai do Glaucio, do Silvio Knopfler, né? Isso aí, parabéns aí. José Wilson aniversaria hoje, Zeni Soares Silva, Odete Manuel Góes e Joaquim Benedito Araújo são os amigos que estão na nossa página. Já os amigos que estão no Facebook, Toninho Cicirelli, Toninho da Lorça, aniversariando hoje. Novinho ele, rapaz. Pensei que você tinha mais, ô Toninho da Lorça. Brincadeira, viu? Luana Thalita Alexandre, Márcia Souza Pereira, também Israel Barros, Ademar Claro e Aparecida Sônia Assis Nishihara, aniversaria hoje, a Vanessa Caetano, Luciana Santini, Marcelo Gonçalves, Thaís Ramos, Janaína Fragoso, Angélica Alves, Ateliê Marinalva Justo, Michel Vepo, Luciana Santini, Serginho Pneus, Rosa Aparecida Nogueira Teixeira, também a Patrícia Maurício e o Cláudio Eduardo Leôncio. Parabéns a todos os amigos e já mando um abraço também para quem está acessando a partir de agora, Arte Gesso Avaré, Maria Helena, que nos manda um abraço, a gente retribui, Cidelene Braz, o Beto Leme, desejando boa semana, amigo. É isso aí. O Beto está fazendo sucesso aqui na Cidadania, sobre aí o apoio incondicional do Oswaldo Tonelli, sempre orientando, e o Abareí, que apresentam, todos eles são responsáveis pelo sucesso do Show da Viola, e o Clube da Sanfona e da Viola aqui de Avaré, é um parceiro aí que o Titonelli, graças aí à ação, você tá bom para ser lobista, viu? Você foi um bom lobista, trouxe aí um bom parceiro para a Rádio Cidadania, e agora, a partir das 8 horas da manhã, o pessoal, 2 horas de música ao vivo, música sertaneja da melhor qualidade, e trazendo aí os valores avarenses. Isso é muito importante e faz exatamente o papel da Rádio Cidadania como rádio comunitária. Aliás, para os adeptos aí da rádio comunitária, a gente lembrando que está havendo uma possibilidade de aprovação lá no Congresso Nacional, um aumento de potência para 300 watts das rádios comunitárias, hein? Tá. A Marisa dando uma opinião aí, ó. Legal, hein, Marisa? Marisa Pires Novaes Dickler, o programa do Beto, show de viola ao vivo, realmente é uma preciosidade, diz ela. Adoro. É isso aí. Legal, Marisa. Ricardo Augusto Lopes também com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Maria Helena, que eu já mandei um abraço. O Beto Aleixo também. São os amigos que até agora acessaram. E vamos mandar um abraço para os nossos apoiadores. É importante mandar um abraço para os apoiadores. Esquina do Fórum, escritório Esquina do Fórum, do nosso amigo Tião e do Paulo Guilherme, Rua Paraíba 1486, ali na Rua Paraíba, pertinho do Coronel João Cruz, 3732-3514. Porque chama Esquina do Fórum, porque antigamente era na Esquina do Fórum, né, Tonelli? Depois mudou para lá. É isso aí. NT Chaveiros com a gente, Avenida Paranapanema, 997-61-1501. Sabe qual que é a maior palavra da língua portuguesa, Tonelli? Falei Paranapanema, não é, não. É inconstitucionalissimamente, que parece que é essa, viu? É difícil pronunciar. Então, o NT Chaveiros está no 997-61-1501. O DI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800. Segunda a sexta-feira, 3732-3264. Resultado sai com qualidade e rapidinho. O Ronaldo vai estar lá na Câmara hoje, né, Ronaldo? Miranda Ataque, sempre também frequentando a Câmara Municipal Miranda, 997-299601. Pelo WhatsApp é esse número para você combinar a viagem para qualquer ponto do Brasil. Abraço pessoal da Farmagrid e toda a equipe e da nossa clínica de vacinas. Estamos aguardando chegar a nova remessa da vacina de gripe, que está difícil, viu? Todo ano é a mesma história, viu? Falta vacina, mas parece que essa semana ainda chega mais algum lote. E os Antônio Brasil, abraço. Gustavo Guilherme Como, lá em São Paulo, colega nosso, um abraço.
Boa tarde a todos, e também ao Fernando Caran, que está... parece que eu vi uma foto sua, viu, Fernando Caran? Você indo com a família assistir, como bom corintiano, assistir lá no Itaquerão o jogo de ontem, que azar, hein? 1-1, e enquanto isso, o nosso grande rival Palmeiras mostrando bom futebol, né? Aleluia, né? Seja que continue assim. Hã? Uma hora tem que acontecer, disse o palmeirense do lado de lá do aquário aí, viu? E também o São Paulo empatou, e assim, e o Santos, em 5-1, o Grêmio ganhou. Impressionante, hein? Melhor 1-1 com o Ceará do que 5-1 para o Grêmio, né? Com certeza. Vamos à primeira informação, direto de Brasília. O Congresso vai discutir a privatização da Eletrobras, mais uma que vai para o capital internacional, e o brasileiro fica a ver navios. O presidente da República, Michel Temer, tem perdido a cada dia que passa a capacidade de demonstrar força no Congresso Nacional. A oposição intensificou as chamadas obstruções após a prisão do ex-presidente Lula. Já alguns governistas têm preferido se distanciar da pauta do Planalto, já que Michel Temer tem uma impopularidade sem igual. Nesta semana, governo e oposição devem travar mais uma queda de braço: a privatização da Eletrobras. A comissão que analisa o tema deve votar a proposta nesta terça-feira, mas a oposição promete barrar a votação. Como diz o... Não passa. O governo está no mundo da lua. Não percebe que tem mais condições políticas e de legitimidade para tocar qualquer pauta aqui dentro. Já o líder do Planalto cobrou o acordo do governo com a oposição. A desestatização da Eletrobras. São vitais. A Eletrobras não tem dinheiro para se reestruturar, precisa ser feita com urgência. Mas o presidente da Câmara sabe que as coisas não estão fáceis para o governo. Por isso, Rodrigo Maia deu um puxão de orelha no Palácio do Planalto. Parece que é assim, né? O governo tem que estar melhor articulado aqui, né? Senão desmobiliza a base. Pedir ao governo que me diga quantos votos a base tem, para avaliar se dá para votar ou não o projeto da Eletrobras. A provável privatização da Eletrobras pode render aos caixas do governo algo aproximado a 12 bilhões de reais. Inicialmente, o Ministério do Planejamento contava com a verba para ser utilizada ainda neste ano. No entanto, já foi feita uma revisão no orçamento, retirando a arrecadação com a privatização da estatal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h14, impressionante o tom de voz do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Parecia que está no velório, Tanelli. Falando, olha, preciso ver quantos votos o governo tem, para ver se eu vou pautar ou não vou. Que situação, hein? Governo ilegítimo é isso aí, né? 13h14, previsão do clima aqui para a estância turística, choveu um pouquinho, aliás, chuviscou um pouquinho esse final de semana, não mais que isso. Hoje não deverá chover, 13 de mínima, caiu um pouquinho a temperatura, 28 de máxima, 97% umidade relativa máxima, 58% a mínima, 6h38 o nascer do sol, 17h46 o pôr do sol. Portanto, o sol com algumas nuvens, sem chuva no dia de hoje. Realmente essa era a possibilidade. As águas de março já passaram, né? Como diria Tom Jobim, né? E aquele belo clássico da música popular brasileira, interpretado pelo Tom e pela Elis, considerada uma das músicas mais bonitas em recentes enquetes. Marcos Campanha também com a gente, Samira Fávero também, obrigado aos amigos que estão sempre conosco. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser fazer questionamentos, mandar aí denúncias, informações do seu bairro, rua com buraco, que questão da Rua Acre, serão mantidos, diz essa matéria do jornal, apenas as consultas de hoje, mas pelo jeito, após anunciar que o Centro de Saúde 1, mais uma posição da Rua Acre, seria fechado para a reforma, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Avaré, voltou atrás
e afirmou que os atendimentos da unidade serão realizados normalmente. Em reunião realizada no sábado, o prefeito determinou que as secretarias de obras e de saúde buscassem uma solução intermediária junto ao governo do estado para que os atendimentos da unidade não fossem suspensos em sua totalidade. Aliás, essa obra é financiada pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi conquistada lá atrás no governo Poio Novaes, e agora começa a ser feita pela empresa licitada pelo governo do estado. Ao fim do encontro, ficou decidido que a suspensão dos atendimentos anunciada anteriormente foi adiada até segunda ordem. As obras de reforma do prédio, que pertencem ao governo estadual, serão iniciadas a partir de quarta-feira, próxima agora, dia 9. A proposta é que a obra seja realizada sem fechar totalmente a unidade, minimizando os transtornos causados pelo remanejamento de servidores e de atendimentos para outros locais. Está confuso, vai ficar mais confuso se fechasse como inicialmente foi anunciado. Durante as obras, se necessário, parte do prédio poderá ser isolada para garantir a segurança de todo mundo. Neste caso, o remanejamento de atendimento será comunicado com antecedência. Portanto, a Secretaria de Saúde de Avaré informa que os atendimentos prestados à população no postão estão mantidos regularmente. Nenhuma consulta, exame ou outro procedimento já agendado será cancelado, como havia sido divulgado na sexta-feira, dia 4, quando a ordem de suspensão para reformas ainda recaía sobre o prédio. Então, a última posição, né, não serão suspensos, né, e a gente percebe um certo grau de improvisação aí nessa situação. Melhor esse tipo de atitude do que o simples fechamento. A Avaré registra alta no número de suicídios em relação a 2017. Este ano são 4 casos, praticamente um por mês. E o pessoal do CVV deve falar hoje, lá na Câmara, no início da sessão de Câmara Municipal, hoje à noite. O sindicato promete manifestação em frente ao Paço Municipal. A data base do funcionalismo municipal é 1º de maio. O governo não respeitou ano passado a data base, não deu nem a reposição da inflação. Este ano também não deu nem a reposição da inflação, 2 anos já. Então, já só nessa brincadeira, a inflação está na faixa de 5%, 6%, né? Se for somar já as duas, já dá 11%, 12%, viu, Tutonelli? A menos no seu lerite, no lerite de todo mundo aí. Então, e eu vou até me manifestar hoje na Câmara a respeito desse assunto aí, deixar bem claro a nossa posição aí, né? Vamos aí às 13h19. Mais um caso de pai suspeito de estuprar a filha é registrado na região. Realmente é uma tristeza esse tipo de notícia. E denúncia que suspendeu as provas da BQM a partir de uma ONG da capital. A ONG chama-se Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A denúncia que culminou na proibição da prova de laço em dupla, e o juiz local, Dr. Edson Lopes Filho, ele também acrescentou laço curto baseado em julgados anteriores de outras cidades. Então, é algo que a gente comentar hoje na Câmara, esse assunto aí que é importante, até questionar o conhecido nosso aí através da rede social, a prioridade do Arenão, se nessas provas do laço, que ficou, de certa forma, para o juiz, caracterizado maus tratos, como é que o rodeio também não vai caracterizar maus tratos, né? Tem uma série de exigências, aí existe essa possibilidade. Vai se construir uma obra cara de quase 8 milhões de reais, e, de repente, daqui para diante, começa a haver essas liminares. Praticamente inviabiliza essa questão do rodeio e das provas, que pode ter supostos maus tratos aí. Eu estou dizendo supostos, né? Porque a gente tem uma posição bem clara, eu nunca fui favorável a esse tipo de provas, né? Que causam sofrimento ao animal. E continuo pensando da mesma maneira. O que mais que nós temos aqui no jornal? A comarca, usado como depósito, o restaurante do camping sofre com deterioração. Mas que novela, não, parece a novela
O Direito de Nascer ou a novela Redenção, essas obras do Camping também, viu? Parece que a coisa nunca termina. Show do Roupa Nova, nesse próximo final de semana. Se eu estivesse aí, até gostaria de assistir, viu, Titonelli? Mas, pelo jeito, não estaremos aí. Tá aí, o show Roupa Nova já tem muitos anos de estrada, mais de 20 anos de estrada, até mais, eu acredito, né? O que mais que eu tenho aqui, né? Comércio se prepara para o Dia das Mães. São notícias aí que estão no jornal A Comarca. Vamos direto a mais assuntos nacionais. Restos mortais encontrados pelos bombeiros no prédio que desabou na capital paulista. O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste domingo restos mortais, uma arcada dentária e um pedaço de maxilar que podem ser de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos. Ele é uma das vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na última terça-feira. O Instituto Médico Legal vai examinar os restos mortais para confirmar se são dele. O corpo de Ricardo foi localizado na última sexta com o cinto de segurança utilizado durante a tentativa de salvamento, segundos antes do prédio desmoronar. Os bombeiros continuam as buscas sem interrupção por 5 desaparecidos. Já foram retiradas do local 1.000 toneladas de escombros. Neste domingo, os trabalhos se concentraram na rua Antônio de Godoy, perto do edifício Caracu, que está interditado. Os moradores foram autorizados a pegar pertences no prédio. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, o objetivo agora é chegar ao 8º andar para localizar possíveis vítimas. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 3h23. Vamos a mais notícias aqui da Estância Turística de Avaré. Está dizendo aqui nova diretoria, novo diretório do PV de Avaré, dizendo que o PSTB, PSC e PT, o Bahia esteve lá prestigiando também esse evento. O que mais que nós temos aqui? Funcionários revelam descontrole na garagem. Isso é baseado na reunião de quarta-feira que nós, vereadores, fizemos lá, através das comissões, né, com vários funcionários responsáveis por esses setores. Também tem aqui a informação: o jornal denuncia abandono do restaurante do Camping, a matéria do jornal A Comarca. Arenão do prefeito corre risco de virar o elefante branco, é o que acabamos de comentar. Também a matéria aqui do jornal do Gunhê, né? Também realmente pode virar um baita elefantão, um baita boizão branco, viu, dona? Não só elefantão, né? Uma manada branca aí. Porque se de repente, qual é a tendência? Vamos abranger um pouquinho mais esse assunto. Qual é a tendência das ações contra a tourada que acontece na Espanha? Qual é a tendência das ações contra os rodeios? A tendência no futuro é cada vez mais serem questionadas essas provas que fazem com que os animais sejam maltratados. Cada vez mais. De repente você vai construir uma obra de 8 milhões de reais. Está certo que é de recurso dado, mas esse recurso poderia ser aplicado em outras áreas do turismo. Por que não inverter essa prioridade, mudar essa prioridade? Daí vai ser como se fosse um campo de futebol. Por exemplo, como é que está o campo do São Paulo? Está bem conservado? Lá faz tempo que eu não vou lá. Eu acho que então, tem dificuldade de manter aquele espaço. A associação não está um clube mais estruturado aí, né? Então, de repente, a prefeitura vai construir algo que a manutenção vai ser cara, vai ser complicada. Vai fazer show de vez em quando. Tudo bem, vai fazer show. Pode ocupar a parte de baixo das arquibancadas para outras atividades? Pode, claro que pode. Mas o objetivo do boiódromo ou arenão é basicamente fazer festa de peão, né? Que é uma coisa que está em declínio em muitas cidades do Brasil. E digo mais, não tem nada de coisa tradicional isso não. Isso é coisa copiada dos americanos, viu? Tem nada de coisa brasileira. Gera economia? Sim, gera economia, gera recursos, mas tem outras maneiras de se investir em turismo sem precisar investir em algo que pode se tornar um grande elefante branco, como diz o jornal do Gunhê, ou uma grande manada de boi branco aí, né?
13 horas e 26 minutos. Esta é a Cidadania trazendo a informação. Também aqui no Jornal do Gunhê, está dizendo que grávidas foram flagradas com mais de 130 tijolos de maconha. A Secretaria de Saúde recebe mais um veículo, um carro 0 km para reforçar a frota, um Citroën modelo van com motorização a diesel 2.8, tá ok? Começam hoje as inscrições para o Enem 2018, daqui a pouquinho vou mostrar uma matéria gravada aí. São notícias que estão no Jornal do Gunhê. 13 horas e 27 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Jornal A Comarca. Dirigente escolar teve que comprar gás de cozinha com o próprio dinheiro. Isso também é um despautério, né? É uma situação... Veja a que ponto chegamos, a falta de planejamento. Não conseguiu. Diz que toda a licitação que se faz para comprar gás resultou deserta. Por que as pessoas não querem vender a prefeitura? Por que será, Dona? Má pagadora? Então, tem que desmistificar isso, tem que inverter essa lógica. Nenhum fornecedor quer entregar gás. Por quê? Porque a prefeitura não paga em dia? Será que é isso? Ou só paga para aqueles mais chegados? Eu, por exemplo, pedi os documentos do aluguel lá, da licitação do trio elétrico para o carnaval, pagaram direitinho, viu, Titanelli? É de São Manuel, inclusive, o tal trio elétrico. Se paga isso, como é que não paga direitinho o gasto, o GLP? Por que não antecipa a ordem cronológica? Né? Porque se o trio elétrico antecipa, por que não pode antecipar para uma coisa tão importante como gás para a alimentação das crianças? E aí teve uma escola que liberou as crianças, mandou voltar para casa, porque não tinha o gás, e nas entrelinhas a nota da prefeitura quis dizer porque essa diretora está errada. Não está errada, não, ela fez o correto, a meu ver. Né? As professoras, ou diretoras, ou vice-diretoras, não têm obrigação de ficar comprando gás do próprio bolso. Isso é a função da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que, aliás, é a secretaria que mais recebe, junto com a saúde, recursos federais e estaduais. Representante do CVV vai à Câmara falar sobre o suicídio, comentamos isso. Aquela vicinal que vai até o Hotel Península continua precária. Teve até um grupo de médicos que veio comemorar os 30 anos de formado lá no Península e fez um documento, entregou para a vereadora da Algesa, reclamando das más condições, e iam até reclamar para o governo do Estado a situação daquela estrada, né, para a Secretaria Estadual de Turismo, pelo menos assim o disseram no documento enviado lá para a Câmara. Então, a imagem da cidade, como cidade turística, sendo arranhada, eu diria arranhadíssima, porque você imagina o que esses profissionais falaram na cidade deles, lá são formados em Londrina, e vieram aqui para comemorar e não gostaram do estado da via que dá acesso ao hotel. Gostaram do atendimento do hotel, mas não gostaram da situação da estrada. E a foto mostra muito bem isso. Câmara aprova reajuste salarial para servidores e professores da FREA, e sindicato convoca mobilização para reivindicar reajuste ao funcionalismo. Na matéria está dizendo aí que o sindicato vem reivindicando, junto ao prefeito, um reajuste geral para todos os servidores de 11%, mas o executivo alega que esse aumento é improvável porque a prefeitura já ultrapassou o seu limite prudencial com a folha de pagamento. E agora deram um reajuste para a FREA, foi aprovado pela Câmara de 2,9%, 2,94%, e agora estão entregando um projeto para os médicos serem contratados através de concurso por um valor 67%, quase 67% a mais do que ganham hoje. Então, isso gera um descontentamento entre os funcionários, e eu vou me posicionar muito claramente sobre esse assunto aí, hoje na Câmara Municipal de Avaré. 13 horas e 31 minutos, vamos falar de Enem? Vamos lá. Teve início nesta segunda-feira o prazo de inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes têm até o dia 18 de maio para se inscreverem no site Enem 2018. O prazo também vale para aqueles que conseguiram isenção da taxa de inscrição.
Deste ano, as provas vão acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. Uma das novidades é que os estudantes terão 30 minutos a mais para resolver as questões de ciências da natureza e matemática, no segundo dia de provas. Outra novidade diz respeito às regras de isenção de inscrição. Os alunos isentos que não compareceram na prova no ano passado e não apresentaram justificativa para a ausência não terão direito à nova isenção na edição deste ano. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13h32, NT Chaveiros conosco, UDI Ressonância Magnética também, Miranda Tax e Escritório Esquina do Fórum. Os amigos aí que prestigiam, além da Farmagrid e também da nossa clínica de vacinas. Quem acessou nossa página foi também a Samira Fávero, a Regiane de Branco, a Sheila Alves Camargo, o Robson Santos. Encontrei o Robson, encontramos esses dias aí. Acabei de sair do jornal, dei de cara com o Robson. Estou ouvindo direto. Legal, Robson. Obrigado aí. E o Robson acho que trabalha no Correio, né, Robson? E o Correio, que situação do Correio, hein? Que coisa, hein? Há uma previsão de 5.300 funcionários a ser demitidos. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso. O Giovanni Antonângelo com a gente, o Beto Leme agradecendo a opinião da Marisa Dica sobre o show de viola, e a Maria Eliana Castanheira Cairala também nos acompanhando aí. Quem quiser mandar notícia, pode mandar. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser só assistir, pode só assistir. Esta é a Cidadania 104.9, também pela internet e nos aplicativos. Aplicativo no celular é uma beleza, viu? Vou até mostrar para o pessoal que está no Face aí. Estamos com uma boa audiência no Face. É só mostrar aí o aplicativo das rádios net e do TuneIn. Ó. Esse é o aplicativo aí, o pessoal que está aí. Quase não dá para ver, mas é o aplicativo da Rádios Net. Você vai nos favoritos aqui, já selecionei a Cidadania e aparece aí, ó. Vamos botar o som, tá, pessoal? O aplicativo das rádios. Tá aí, ó. É isso aí. Então, quem quiser baixar o aplicativo é de graça e você pode deixar no seu celular. Você acompanha a programação da Cidadania em qualquer viagem que você fizer, para qualquer ponto do Brasil e do mundo, você ouve a Cidadania, tá ok? E com muito conforto, né? Com toda a facilidade e a praticidade do celular, que o celular é uma invenção que veio mudar mesmo, hein, Titonelli? Deixou de lado muito computador, muito laptop, viu? Está sempre à mão, né? A verdade é essa. Marcos Companhia desejando boa tarde, uma boa semana a todos. A gente retribui aí para os amigos. Vamos a mais notícias através da agência Rádio Web. Houve um assassinato de um delegado da Polícia Federal no Maranhão. Vamos a essa matéria. O delegado da Polícia Federal de São Luís, no Maranhão, foi assassinado na noite deste sábado durante a festa de aniversário de 5 anos da filha. Davi Farias de Aragão, de 36 anos, comandava a Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários no estado. O crime ocorreu em uma casa no município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. 3 bandidos invadiram a residência dele para realizar um assalto. Segundo a Polícia Civil, houve luta corporal entre eles e o delegado. A vítima foi atingida por 3 disparos de arma de fogo no abdômen, além de facadas e mordidas pelo corpo. Os assaltantes foram identificados e um já foi preso. Em nota, a Superintendência da Polícia Federal no Maranhão lamentou o trágico falecimento do delegado. O inquérito policial que vai apurar o crime já foi instaurado. A hipótese é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Agência Rádio Web, com informações do Maranhão, Carolina Cassola. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é.
13h36, avisar dos amigos aqui, dia 11, nós teremos lá na Câmara a entrega do título de cidadão para o doutor Pedro de Oliveira. Uma honraria muito bem feita, né? Muito bem bolada aí pelo nosso amigo, foi muito bem merecida, melhor dizendo, né? Doutor Pedro Oliveira, que foi advogado há muitos anos, ele também participou da vida pública na nossa cidade, essa coisa toda, né? Será lá na Câmara Municipal, dia 11, às 19 horas. Estaremos lá prestigiando o doutor Pedro de Oliveira. Parabéns aí ao Toninho da Lossa, que teve essa boa ideia de homenagear o doutor Pedro. Também aqui na cidade, é iniciada mais uma etapa do programa Asfalto Novo, essa é a notícia semanária anterior, e o atual dizendo que será reaberto hoje o Centro Dia do Idoso, que passou por reformas aí. Também ficou desatualizada a informação aqui do semanário, dizendo que os atendimentos no postão seriam suspensos a partir de hoje, mas já lemos a nota mais atualizada, que haverá reforma por parte do governo do Estado e continuará o atendimento com todos os cuidados, conforme já detalhamos pela nota da Prefeitura. A desigualdade no Brasil está crescendo em todas as regiões. Vamos a essa matéria mostrando o resultado aí da política econômica do atual governo e de mudanças, por exemplo, como a reforma trabalhista. Por enquanto, a reforma previdenciária não aconteceu, senão seria um outro fator aí para aumentar a desigualdade. Vamos lá. A desigualdade é um dos problemas do Brasil que ainda está longe de ser resolvido. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em abril pelo IBGE. Segundo o último levantamento, a desigualdade aumentou em 4 das 5 grandes regiões do país, na passagem de 2016 para 2017. A pesquisa considera o rendimento de todas as fontes, como trabalho, pensão, previdência e aluguéis. Enquanto a desigualdade recuou na região sudeste, com a queda da renda das pessoas mais ricas, nas demais regiões, como o Nordeste, ela cresceu. Para diminuir essa desigualdade, o documento Desafios de uma Nação, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, propõe que o país triplique o ritmo de expansão de produtividade e dobre a participação do investimento em infraestrutura, para que a renda per capita do brasileiro dobre nos próximos 30 anos. Todas essas medidas para diminuir a desigualdade e fazer o país crescer passam pela gestão pública e serão discutidas no Fórum CFA de Gestão Pública, como conta o coordenador temático do evento, Luiz Augusto Costa Leite. Uma gestão que dá certo sempre é uma gestão que acolhe a participação da comunidade, não só na realização de algum projeto, mas no controle de seus resultados. O fórum vai reunir gestores públicos de todas as esferas que ocupam cargos estratégicos para discutir temas ligados à gestão pública, não só para superar as contingências do presente, mas também para construir uma plataforma para o futuro. Os interessados em participar do Fórum CFA de Gestão Pública podem se inscrever no site www.fogesp.org.br. O fórum acontece entre os dias 6 e 8 de junho, em Brasília. Agência Rádio Web de Brasília, Paulo Melo. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 40 minutos. Esta é a Cidadania. Lembramos que hoje tem transmissão da sessão da Câmara a partir das 8 horas da noite. A sessão começa às 7, hoje um pouquinho mais cedo até, e o pessoal do CVV estará expondo aí, para todos que acompanharam o trabalho da Câmara, a questão aí do número de suicídio na cidade, que já há algum tempo ele indica que está acima da média nacional. Mostrando aí um levantamento dos casos de suicídios desde 2006, um 2013, de 9,17 óbitos para cada 100 mil habitantes, levando em conta que desde o ano 2006, os índices sempre estiveram acima da média nacional. Se não me engano, a média nacional é em torno de 5 ponto alguma coisa. Em 2006, a Avaré teve
6,83, 2007, 11,17 a média, 2008, 7,16 para cada 100 mil habitantes, 2009, 7,11, 2010, 16,88, olha só como aumentou, 2011, 10,79, 2012, 15,49, pelos anos que mais teve suicídio, proporcionalmente para cada 100 mil habitantes, foram 2010 e 2012, e 2013, 9,17. São informações aí que, sem dúvida, preocupa muito as pessoas ligadas a esta causa, né? O Victoriano traz para a gente algumas informações. Mãe e filha escapam ilesas de grave acidente, até vi o depoimento dessa mãe, filha de uma pessoa que a gente conhece bastante. Por sorte, a criança teve algum problema, a mãe também, mas ambas aconteceram de sair ilesas, com alguns ferimentos, mas com vida, né? E realmente interessante o depoimento da mãe, que ela disse da importância do cinto de segurança, que a filha, que tinha em torno de 3 anos, estava usando o cinto de segurança. Graças a isso, segundo ela, não teve um desfecho mais grave, o capotamento que ela sofreu. Estava voltando para São Paulo, de Avaré para São Paulo. São informações aí que nós temos também do jornal O Victoriano. Mais informações da IBC. Briga judicial, o casal se separa e, de repente, quem fica com o cachorrinho, Tito Amélie? Quem fica com o gatinho? Tá certo? Vamos lá, essa matéria, muitos casais brigando em justiça pela posse dos animaizinhos de estimação. Que os gatos e cachorros têm vida. A disputa por esses animais na justiça vem crescendo nos últimos anos. Segundo Marcelo Santoro, advogado especialista, conforme a relação das pessoas com o animal doméstico, antigamente o cão era utilizado como guarda, arma de guerra e pastoreiro. Agora está dentro das casas, como um integrante da família. O advogado, que também é professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, no Rio, dá um exemplo de caso discutido na justiça. Eu sou casado pela minha mulher no regime de comunhão parcial de bens. E a gente compra um animal durante o casamento, esse animal pertence metade a mim ou metade a ela. Mas se ela trouxe esse animal para o casamento, ou se ela ganha esse animal por doação, esse animal pertence só a ela. Mas como é que fica a questão da minha convivência com esse animal? É exatamente essa mudança de paradigma que o Poder Judiciário está começando a aceitar. O animal passa a ser um filho e deixa de ser um objeto, passa a ser um membro da família e deixa de ser uma coisa. Hoje, existem várias pessoas que buscam a justiça para o pedido de pensão e até mesmo de guarda compartilhada do animal. O especialista destaca que a responsabilidade deve ser compartilhada. Meu animal ficou doente. Aí eu entro em contato com o outro responsável por ele e falo, tem que levar no veterinário. Estou indo agora, você pode ir comigo. Eu chamei o veterinário aqui em casa. Ao mesmo tempo, tive que levar no veterinário, o custo foi tanto. Você tem que me dar metade. É efetivamente uma divisão de responsabilidade. O projeto de lei 1365 de 2015 tem por objetivo regulamentar a convivência do animal doméstico e a guarda compartilhada. No entanto, o PL está parado no Congresso Nacional. Por isso, ainda existem tantos conflitos e interpretações diferentes de cada juiz. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Você está ouvindo 60 Minutos. São 13 horas e 45 minutos. Atenção, de até 200 cidades podem ter sofrido fraude. São casos parecidos com os investigados pela Polícia Federal na Operação Encilhamento, deflagrada em abril, que identificou irregularidades em 28 institutos municipais. A partir das investigações, o Ministério da Previdência estima que entre 100 e 200 cidades podem ter sido afetadas pelos
amigos do alheio aí, que coisa, hein? Deste valor, 140 bilhões estão investidos em renda fixa, alvo das fraudes. Fontes próximas às investigações dizem que cerca de 15 bilhões de investimentos em renda fixa podem estar aplicados em títulos podres, sem valor. Entre os casos, há o caso de Uberlândia, cerca de 50% das reservas podem ter sido desviadas. Que coisa, hein? Servidores de cidades como Uberlândia, Paulínia e Campos de Goytacazes temem ser obrigados a ampliar contribuições para ter acesso ao benefício que consideravam garantido. Aqui em Avaré teve investimentos também, em uma determinada época, faz muitos anos atrás, e, felizmente, né, com essa nova direção do Roberto Surano e do Oswaldo Bolsas, a coisa parece que entrou num ritmo bastante adequado, bastante correto, e Avaré está fora dessa relação de 200 cidades com problemas. Pelo menos o que a gente consta, e a gente percebe a seriedade com que eles tocam aquela importante previdência municipal que é a Avaré-Prev, certo? Para bancos candidatos reformistas estagnaram. Brasileiro ganha áreas de torneio Rio-São Paulo, está dizendo, pelo desempenho dos vários times. E os Correios, hein? Teve muito funcionário do Correio que andou na época do impeachment, né, se manifestando, querendo impeachment. Agora, meu amigo, vai todo mundo para a rua, viu, Titonelli? Há uma previsão de 513 agências que deverão ser fechadas, segundo o presidente interino Carlos Fortner. O número final ainda não foi definido. O processo será feito em fases e implicará em liberação de excedente de mão de obra. E há uma previsão de pelo menos 5.300 servidores para a rua, demitidos. Não é PDV, não, demissão voluntária. É impositiva mesmo, é todo mundo para a rua. Veja só que situação. Onde tem correio franqueado próximo, provavelmente vai ser fechado. E Avaré? Avaré nós temos uma agência do Correio, hoje é em frente ali ao centro administrativo, e a franqueada fica onde? Fica na Amazonas, esquina com o Rio Grande do Sul, pertíssimo. Será que a de Avaré vai fechar também? Essa é uma dúvida. E na matéria que eu estava vendo, que saiu sábado no Estadão, está dizendo aí que há suspeitas de que essa atitude do governo, né, seja para beneficiar os franqueados, Titonelli, vê se pode. E em Minas Gerais, nós temos 20 agências, sendo 20 agências muito rentáveis do Correio, que serão fechadas, 14 delas, justamente porque tem agências próximas com franquia. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Então, estão deteriorando, estão sucateando o Correio para a finalidade de simplesmente fechar muitas agências do Correio, aumentando, inclusive, o desemprego no Brasil, demitindo os seus funcionários. Olha só que situação chegamos, hein? Outro assunto também que está no Jornal Estado de São Paulo é o Rick Wilson, né, ex-marqueteiro de Michael Bloomberg, diz que notícias falsas veiculadas na internet, as famosas fake news, vieram para ficar. É uma triste constatação aí, com drones viram arma de combate ao crime. Em São Paulo, a prefeitura usa aviões não tripulados para vigiar a Cracolândia, a foto de cima de um drone mostrando aí o movimento da Cracolândia. Acidentes com lagartas crescem 35%. Obrador abre guerra a empresários no México. Rádios piratas estão de volta, sabe onde? No YouTube. Olha só que coisa, não? As rádios piratas voltando aí. São exatamente 13 horas e 51 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui no site UOL. Álvaro Dias diz que tentará acabar com reeleição. Caso eleito, ele na sabatina com o site UOL, né, com parceiros do site UOL, ele está dizendo, afirmou
que quer acabar se a reeleição não deu certo. E disse também que cidadão tem direito a portar arma. Álvaro Dias está falando isso, hein? Pré-candidato não sabe quanto vai gastar na sua campanha. Me tira daqui, pediu morador de prédio APM. Ricardo Galvão acionou emergência após incêndio. Ele é a única vítima achada nos escombros do prédio que desabou. Os bombeiros ainda não descartam sobreviventes. Governo ainda não decidiu sobre seguranças de Lula. Todo ex-presidente tem direito a uma equipe paga pela presidência. São informações que estão aqui no site UOL. E até o dia 10 de maio está prevista aí a votação virtual da segunda turma sobre a questão do habeas corpus do presidente Lula. Há quem acredite que ele possa ser liberado conforme essa votação. Vamos ver o que vai acontecer. A aposentadoria de servidores de 200 municípios corre risco, é matéria que nós já comentamos. O país não sabe o que pensa Joaquim Barbosa. Você sabe o que o Joaquim Barbosa pensa do Brasil, dona Helena? Também não sei, não, viu? Alckmin evita falar de França e Dória, que saia justa, hein? Dória é o candidato do PSDB, mas o França era o vice de Alckmin. São notícias que estão aí no site UOL. Panela de pressão elétrica é queridinha nos Estados Unidos, é o item mais vendido aí. Será que por causa do Dia das Mães? Pode ser. Procuradores falam em medidas cautelares contra Temer em 2019, quando Temer não terá mais foro privilegiado. São notícias aí que nós temos do site UOL para vocês. Às 13 horas e 53 minutos, vamos dar uma olhadinha no nosso Twitter aqui para ver se tem alguma notícia atualizada mais recente que seja de interesse aí. Catarina Martins, deputada de Portugal, discursa em defesa do presidente Lula. Nós somos daquela esquerda que sabe escolher lados e não escolhe a cara e não esconde a cara em nenhuma luta. Deputada portuguesa, com certeza aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais notícias que nós temos aqui para a gente passar para vocês também, né? Vaga de treinamento técnico em biologia celular e bioquímica com bolsa da FAPESP. A inscrição até dia 1º de junho, para quem interessar aí. Basicamente são essas as informações. Eu tenho mais informações até as 2 horas para vocês, são 13h54. Eu vou falar do giro internacional a respeito do 1 ano do presidente francês Macron. História hoje falando dos 99 anos de Evita Peron. E as notícias de saúde, as causas mais comuns de queimaduras em crianças, medicamentos usados em idosos, muito cuidado, e também as alergias que aumentam no mês de outono. Quero agradecer a Farmagrid, a Clínica de Vacinas do Lago São Benedito, o DI Ressonância Magnética, Miranda Táxi, NT Chaveiros e Escritório Esquina do Fórum. Uma boa tarde a todos. Hoje tem sessão de Câmara transmissão a partir das 8 horas da noite. A sessão começa mais cedo, mas por causa da Voz do Brasil, a transmissão a partir das 8 horas da noite. Ouviram pela Cidadania, 104.9, no seu radinho, e também pelos aplicativos em celular, tablet e computador, e também no nosso blog www.radiocidadania.com.br. Boa tarde a todos que estiveram conosco. Até mais. 30 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Um abraço para o pessoal do Face. Amanhã a gente volta, hein, pessoal? Contamos com vocês aí. Até mais.